crianças, paz e bem, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para mais uma aula de produção textual, certo? E o tema dessa semana é notícia. Vamos lá? Bom, para a gente iniciar, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma notícia, certo? Então, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, ou seja, não vai contar uma história como num livro e tudo mais. A notícia, né? Ela é normalmente encontrada nos meios de comunicação, certo? Trata-se, portanto, de um texto informativo, ou seja, vai trazer uma informação, vai nos informar sobre algo, sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, né? A televisão, rádio, internet, dentre outros. Certo? Então aí a gente entendeu primeiro o que é uma notícia. A notícia, assim como todo gênero textual, tem características, né? E aí nós vamos começar a ver algumas delas. A primeira, como eu já falei com vocês, é um texto informativo, vai trazer uma informação, vai nos informar sobre algo. Normalmente são textos curtos, certo? Existe uma notícia ou outra que os textos são maiores? Sim, mas normalmente são textos um pouquinho menores, tá? É um texto, né, um tipo de texto veiculado nos meios de comunicação, como nós vimos, né, antes. A linguagem formal e clara é o que quer dizer uma linguagem formal? É aquela linguagem mais séria, sabe? Que a gente usa para produzir um texto, a gente não abrevia as palavras, né? E clara, ela precisa ser objetiva, a pessoa que está lendo precisa entender aquela notícia. Uma outra característica é que o texto, né, a notícia, tem um título principal e um título auxiliar. Então vai vir um título principal que recebe o nome de manchete, que é o que vai chamar a atenção do leitor para aquela notícia, e um pouco abaixo vem um título auxiliar, que vai, digamos que resumir um pouco a notícia para a gente. Uma outra característica, né, é que os fatos narrados na notícia são fatos reais, atuais e cotidianos, ou seja, do dia a dia, tá? Bom, título principal e auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que foi o que a tia acabou de falar para vocês, que resume o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, então aqui eu trouxe, né, o título principal e auxiliar de uma notícia. O título principal, Olimpíadas Rio 2016. Aí veio o título auxiliar, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Tá? O corpo da notícia, o que quer dizer isso? O corpo da notícia é a notícia em si, né? É o que ela vai trazer de informação pra gente. Nessa parte, será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Segue abaixo um exemplo. Segundo a página do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, de 5 a 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Então aí a gente tem a notícia em si, o título foi aquele lá que eu acabei de ler para vocês, o título principal e o auxiliar. E aqui eu tenho a notícia em si, né?
a matéria pra gente ler. Bom, eu trouxe aqui pra vocês uma notícia pra mostrar essas características, né? Tudo isso que eu comentei com vocês. Então aqui nós temos o título principal da notícia. Chapeuzinho Vermelho é vista no Brasil. Aqui eu tenho o título auxiliar, ó, bem aqui. Livro ambienta personagens do clássico da literatura infantil na cidade de Salvador. Aqui eu tenho um pequeno resumo da notícia, né? Então, eu lendo esse título auxiliar, eu consigo entender sobre o que vai ser essa notícia. E o que a gente entende? Que não foi a Chapeuzinho que foi vista, né, pelo Brasil, e sim um livro que vai contar uma história, e nessa história Chapeuzinho Vermelho está no Brasil, na cidade de Salvador, certo? Aqui, né, iniciando aqui e concluindo aqui, eu tenho a notícia em si. Vai trazer toda a informação, tudo, né, sobre esse livro que conta essa história da Chapeuzinho aqui no Brasil. E eu tenho uma ilustração, ó, bem aqui, que faz com que eu chame ainda mais a atenção do leitor para aquela notícia, né? É só a gente parar para pensar um pouquinho. Se nós estamos folheando um jornal e tem uma notícia lá onde não tem muita imagem ou não tem imagem nenhuma, ela chama menos a nossa atenção do que uma notícia que vai vir uma imagem lá. Querendo ou não, a imagem chama mais a nossa atenção, né? É uma atração para o leitor, faz com que o leitor queira ler aquela notícia, ok? Então vamos lá. Vamos para a atividade. Agora que eu já conversei com vocês, que eu já ensinei a vocês sobre esse gênero textual, vem a atividade da semana. E qual vai ser? Então, você vai criar uma notícia de acordo com as informações que recebeu nessa aula. Então, lembrando que notícia é um texto informativo, vai trazer uma informação pra gente, que ele tem um título principal e um título auxiliar, não é verdade? Que ela pode ter ilustração, que normalmente são textos curtos, uma linguagem clara, que a pessoa que vai ler consiga entender aquela notícia, não é verdade? Vale lembrar que a notícia deve ser sobre um tema atual, a escolha do aluno. O que isso quer dizer? Vocês vão escolher qualquer tema, né, qualquer assunto que esteja acontecendo por agora. Pode ser alguma notícia da cidade de Cabo Frio, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, enfim, sobre o Covid-19, sobre outro tema, enfim, vai ser a critério de vocês, tá? Dentro desse tema atual, o aluno pode criar uma informação ou utilizar uma informação já existente. Vamos lá. Tia, mas como assim? Vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão poder criar a notícia de vocês em cima de uma notícia que já, né, saiu por aí nos meios de comunicação, ou então vocês vão escolher o tema e vão criar uma notícia. Por exemplo, dentro do tema Covid-19, você pode pegar uma notícia que já saiu por aí, em algum jornal, na televisão, ou então você pode criar. Por exemplo, eu posso criar uma notícia divulgando a cura do Covid-19? Pode ser, tá? Vai ficar a critério de vocês, tá certo? Não se esqueça que uma notícia tem título principal e auxiliar. A tia conversou com vocês, né? Pode conter também ilustração e, se faz necessário, que tenha o nome de quem a produziu. Nessa imagem que a tia mostrou para vocês, não tinha o nome do jornalista, né? De quem produziu aquela reportagem, aquela notícia. Mas é importante que vocês coloquem no de vocês. Lá no finalzinho da notícia, o nome completo de vocês. Ok? Bom, agora que eu já passei todos os comandos da atividade para vocês, produzam aí e não esqueçam de enviar para a tia. Tá bom? Vocês podem colocar lá no Instagram, divulgar no Instagram, mandar pelo direct, enfim. A forma que vocês acharem melhor. Ok? Um beijo, a tia tá com muitas saudades e a gente se vê na próxima aula. Tchau!